Vamos ler Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1. A primeira coisa que nós vamos entender aqui como via de regra, para nós entendermos sobre graça e sobre a lei, primeiro, a importância desse tema. Sabe, a cada dia que passa, eu estou percebendo quanto a graça é importante nos dias de hoje, mas não só entender a graça, ter o verdadeiro entendimento da graça, o entendimento correto da graça. E é impressionante como as pessoas gostam de rotular a gente, né? Quando eu estou muito na vibe de pregar arrependimento, as pessoas não. Falam, pastor Hernandes só sabe bater, é Paulo Júnior, é Paul Washer, e rotulam você. Não vive a graça. A hora que você começa a pregar a graça, fala, o pastor Hernandes mudou, agora é Caio Fábio, agora é Ed René. É impressionante como as pessoas gostam de rotular a gente, nunca tá bom para elas não conseguem literalmente ver que você tem que pregar toda a Bíblia. E nós estamos pregando sobre isso, ensinando sobre principalmente a graça do Senhor, e eu creio aqui comigo que é extremamente necessário e impactante em nossos dias ter um profundo entendimento do que nós chamamos da graça. Eu ouvi da boca de um pastor essa semana, eu creio que tem que misturar graça com lei. Ele disse isso. Eu também pensava assim, mas quando eu passei a ter o profundo entendimento da graça, eu percebi que quando você mistura, você anula. Um anula o outro, você não vive na graça. Na realidade, você não anula a lei quando você mistura, você anula a graça. Você vive na lei, quando você tenta misturar. E existem problemas sérios. Para nós compreendermos a graça do Senhor, nós temos que usar bastante o Velho Testamento. Um outro pastor disse esses dias que ele não usa mais Velho Testamento. A Bíblia dele é só Novo Testamento. Então ele nunca vai entender a graça. A Bíblia Sagrada diz que o Novo Testamento ele é sombra. Quando nós falamos sombra, nós estamos usando o termo espelho, ou seja, tudo que você lê no Velho Testamento tem que servir de espelho, de sombra, para o que você vai entender na Bíblia. O que é o espelho? Um exemplo simples, por exemplo, a arca de Moisés, a arca da aliança, ela é um espelho, uma sombra do que é a glória de Deus no céu. Então você tem os querubins, dentro da arca tem o maná, dentro da arca tem a vara de Arão, dentro da arca tem um exemplar dos 10 mandamentos. Então é espelho e sombra do que está no céu e que também viria depois na graça. Tudo que você lê no Velho Testamento é tipológico. Quando eu falo tipológico, eu falo tipo. O que é um tipo? A Bíblia Sagrada ela é entendida de 3 maneiras: tipológica, simbólica e literal. Tipológica, simbólica e literal. O que é um tipo? Por exemplo, Abraão, ele é um espelho, Isaac também é um espelho, Jacó também é um espelho, Sara também é um espelho. Por exemplo, Abraão é um tipo de quem? Você vê que Jesus conta uma parábola e em vez dele falar Deus, ele fala o quê? Pai Abraão. Então por aí fica fácil que Abraão é um tipo de quem? De Deus. Se Abraão é um tipo de Deus, Isaac é o filho da promessa, ele é o tipo de quem? De Jesus. Se Abraão é um tipo de Deus, Isaac é o filho da promessa, é o tipo de Jesus, Sara é o tipo? Sara é o tipo da igreja. Diga amém. Amém? Mas Sara não é o tipo da igreja. Sara é o tipo da graça, é a mãe da igreja. Diz que a igreja tem pai e não tem mãe, a igreja tem mãe. Paulo diz que a igreja tem mãe, e a mãe é a fé e a graça. Na realidade, o tipo da igreja é Rebeca. Agora vamos para vocês entenderem um pouco essa regra interpretativa. Abraão disse assim para um servo dele chamado Eliezer. Eliezer é o tipo do Espírito Santo. E Eliezer disse, Abraão disse, vai à terra dos meus parentes e prepare, procure uma esposa para o meu filho. Ela não pode ter mancha, defeito e nenhuma ruga. E aí Eliezer foi na terra dos parentes de Abraão e preparou uma esposa para Isaac. Se você traz isso, que isso é um espelho, e traz para a realidade de hoje,
O que Abraão fez? Abraão é o tipo de Deus, Isaac de Cristo, Rebeca seria da igreja. E quem é que está preparando a igreja na terra para se casar com Cristo? Quem? O Espírito Santo. Então, quem é a figura do Espírito Santo na tipologia aqui? Eliezer. E aí você começa a entender os tipos na Bíblia. Por exemplo, o livro do Apocalipse ele é feito de tipos, de símbolos e literalidade. A Bíblia é feita de tipologia, simbologia e literalidade. Vou te dar um exemplo de um mesmo texto, você ter tanto tipo como a literalidade. A besta que subiu do mar, está registrado em Apocalipse 13. Ali nós temos um tipo, uma literalidade e uma simbologia, no mesmo texto. A besta. É uma besta mesmo, um animal? Então, se não é um animal, é um símbolo. E também um tipo. Que tipo esse seria? Nós temos, a besta é o símbolo e nós temos um tipo. Qual é o tipo? O tipo é o mar. O mar aí tipifica nações. Ok? Então, temos no mesmo texto, diz, a besta que subiu da terra. Aí o tipo passa a ser o quê? Terra. Não é verdade? Veja bem, a terra aí é o tipo. Veja, mar é tipo de nações, terra é tipo de povos. Ok? Mar é um tipo de nações e terra é um tipo de povos. Então, você tem a besta, não é aula de escatologia, mas você tem a besta que sobe do mar, que sai das nações, e a besta que sai dentre os povos. A besta é um símbolo de força. Então, são dois homens, um poder político e outro poder religioso. O poder político sai dentre o povo, o religioso das nações. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é o que nós falamos de tipo, porque nos ensinos da graça, você tem que entender muito sobre tipos, porque tudo que você lê no Velho Testamento é sombra, é espelho para o Novo Testamento. Por exemplo, a Bíblia diz que Moisés construiu uma serpente de bronze. Com qual propósito? Aquele povo que estava sendo picado pelas serpentes no deserto, Deus falou, levanta a serpente. Todo o povo que olhar para a serpente vai viver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é verdade? Mas preste atenção nisso, olha o que Deus falou. Lá na frente, diz a Bíblia, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Deus levantou Jesus na cruz. Por que serpente? A serpente curando serpente. Jesus se fez pecado para tirar o pecado. Se fez maldito para tirar a maldição. Começa a perceber que todo o Velho Testamento, na realidade, é uma pregação de Deus com encenação dramatúrgica de vida real. Todo o Velho Testamento é uma mensagem só, de vida real, diríamos que um grande, como é que chama? Quando você, um grande reality show de Deus, de vida real, anunciando a realidade. O Velho Testamento é sombra de bênçãos futuras, ok? Então tudo, por isso, por que os pastores se perdem hoje? Porque eles leem o Velho Testamento e fazem como doutrina. Aí nós cantamos algumas músicas assim, ó, caiam por terra agora os inimigos de Deus. Bonita a música, mas serve na Nova Aliança? Você acha que Deus quer matar os inimigos na graça? Responda. Então você pega contexto da velha aliança e tenta inserir na nova aliança, sem entender que a velha aliança é um espelho, é uma sombra. Agora, já que você entendeu as regras do ensino, vai dando o tempo lá, tá bom? Já que você entendeu as regras do ensino, a primeira coisa que você tem que saber, quando nós estudamos a graça, nós temos que olhar para o espelho. Na realidade, para o retrovisor, que é o espelho. E aí o retrovisor vai nos dar o pleno entendimento do que é a lei. Para você entender que a lei não foi feita para ser praticada,
você tem que entender que ela é um mentor, ela é um espelho de obras futuras. Vamos ver Hebreus 10 a partir do versículo 1. A lei traz o que, gente? Apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Você percebeu que a lei é o quê? Apenas uma sombra. Agora tem gente que ainda está na sombra. Deus já deu os benefícios, Deus já deu a realidade, Deus já deu a bênção e tem gente vivendo na sombra. Diz a Bíblia assim: a lei traz apenas um vislumbre, uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não da realidade dos benefícios. Ela é sombra dos benefícios, mas não a realidade dos benefícios. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Agora preste atenção. O povo de Israel passou a estar debaixo da lei, passou a viver da lei, passou a estar debaixo do todo o contexto e o conceito da lei. O que acontecia? Ano após ano tinha que se fazer um sacrifício. Sacrifício ou os cultos de sacrifícios duravam-se uma semana, 7 dias. Toma nota, gente. 7 dias. Durante 7 dias os pecadores pegavam um cordeiro, a idade do carneirinho era de 1 ano de idade, e ele tinha que ser perfeito, ele não podia ter defeito, não podia ter mancha, não podia ter defeito nenhum, e chegavam perante o sumo sacerdote, e ali o sumo sacerdote fazia o sacrifício para esconder. Senta aqui, senão eu estou torto. Vocês desse lado aqui, se sentar aqui, eu fico torto, porque aqui tem pouca gente, indiretamente a minha consciência fica condicionada. Bem aqui, gente, eu estou cheirando, estou aqui, ó, bem do ladinho aqui, ó. Então veja bem, vamos lá. Uma vez por ano, os sacerdotes pegavam aquele cordeiro e faziam um sacrifício, mas veja bem, o sacrifício ele não tirava o pecado. Ele escondia o pecado por 1 ano. Olha, é como se durante uma vez por ano você chegasse lá e assinasse uma nota promissória e falasse assim: um dia eu pago esse pecado. Ok? Então toda vez por ano o povo de Israel ia devendo Deus uma dívida. Era uma promissória. Você vê que a Bíblia vai falar lá na frente sobre essa promissória. Todo ano eles pegavam e colocavam essa dívida. Senhor, estou com mais essa dívida, esconde esse pecado. Não tirava o pecado, escondia. Quando eles voltavam no próximo ano, de novo eles tinham que pedir perdão pelos mesmos pecados. Olha um exemplo. Se o cara pecou lá, roubou 10 anos atrás, todo ano ele tinha que confessar que ele roubou 10 anos atrás. Como que isso funcionava? Você tinha a arca, em cima da arca tinha uma tampa. Essa tampa tinha uma espécie de uma bacia. Essa bacia era chamada de propiciatório, ficava em volta os querubins. Esse propiciatório era onde você imolava o cordeiro e jogava o sangue em cima da arca. Lá está o tabernáculo. Veja, o tabernáculo é uma sombra de Cristo. Tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Todos os artifícios do tabernáculo apontam para Jesus. Quando o templo foi construído, tudo no templo é uma sombra de Jesus. O véu, o santo dos santos e etc. Todos os artefatos do templo apontam para o sacerdócio de Cristo. Agora preste atenção nisso. Vamos supor que você chega perante o sumo sacerdote e começa a confessar os seus pecados perante Deus, e aí o sacerdote mata um cordeiro que você criou por 1 ano. Você ficou com aquele cordeiro, comprou, é uma ovelhinha vermelhinha, perfeita. E agora você leva essa ovelha perfeita para o sacerdote, uma ovelha rara, de 1 ano de idade. O sacerdote pega a ovelha, ele não examina o pecador.
Diz a Bíblia que ele examina o cordeiro. Nunca examina o pecador, sempre é o cordeiro. Agora você está começando a entender a justiça. Quando você pega a sombra, isso clareia. Se você entende que Deus ainda fica olhando para os seus pecados e trazendo à memória os seus pecados, você não entende nada sobre o cordeiro que tem que ser perfeito. A palavra justo, daí nós vamos lá na matéria de justo daqui um pouco, nas próximas aulas, é dado no Velho Testamento ao cordeiro. A palavra é perfeito e aceito. Quem era o perfeito e o aceito na velha aliança? O cordeiro. Mas o cordeiro, ele não podia tirar os pecados. Ele escondia. Aí você pega João, versículo 1:29, sobre Jesus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. Então ele não veio para esconder, ele veio para tirar de vez o pecado. Então se derramava o sangue. Vamos ver no verso 2 agora, de Hebreus. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo purificados uma vez por todas, não mais sentiriam culpados de seus pecados. Veja, na King James não usa a palavra culpado. Na King James usa a palavra consciência de pecado. Qual Bíblia está aí, consciência? Na sua. Veja, no original é consciência. Agora veja a doutrina que você tem aqui, ó. Consciência de pecado é igual culpa de pecado. Crente não pode ter o quê? Consciência de pecado. Ele tem que ter convicção que ele é um pecador, que ele é indigno, mas não consciência de pecado. Porque você está vendo ali que consciência de pecado é uma obra da lei. Diz aqui, ó. Se os sacrifícios fossem eficientes, os pecadores teriam culpa, ou sentimento de culpa, ou consciência de pecado. Você está vendo? Você está vendo que culpa pelos seus atos, pelos seus pecados, é uma obra da ineficiência da lei. Quando a pessoa sabe quem ela é em Cristo, a primeira coisa que ela não tem é consciência de pecado. Ela não traz pecado à memória. Ela traz Cristo à memória. A lei e a graça são bem distintas, mas existem algumas distinções até fáceis de se entender. Primeiro, a lei aponta para o pecado. Ela é inflexível com o pecador. Ela nada tem a ver com o pecador. Por isso que se examinava o cordeiro e praticamente ignorava o pecador. A graça cuida do pecador. Ela trata diretamente o pecador. Uma coisa que você precisa entender: graça não justifica pecado. Graça justifica pecador. A lei justificava pecado. Se você, na graça, começa a pecar e usar a graça como justiça para o pecado, veja, a graça não é justiça para o pecado, ela é justiça pro pecador. Aí você está tendo uma má interpretação da graça. A graça não lida com o pecado, ela lida com o pecador. A lei lida com o pecado. E o texto aqui diz o seguinte, que se a lei fosse eficiente, esse sacrifício que se faz ali em cima da arca, derramando o sangue dos carneirinhos, seriam eficientes e na hora os pecadores deixariam de se sentir culpados pelos pecados. Mas eles não abandonavam a culpa, no ano eles ficavam com aquela culpa. Veja, o muro da lamentação até hoje é o cara lá confessando o pecado anualmente, gente. Isso que é chamar de muro da lamentação. Ou você acha que eles estão orando pelo quê? Eles estão continuadamente confessando os seus pecados passado e presente. E veja que a lista só aumenta. Pega um cara de 70, 80 anos, confessando os seus pecados, dos que ele lembra. Mas não vamos longe não, gente. Tem muitos cristãos ainda assim até hoje, que todo dia antes de dormir ele começa a fazer uma relembrança dos seus pecados do passado. Isso é um absurdo. Então Jesus nunca levou os seus pecados. Você deve se arrepender da sua vida presente, daquilo que você está praticando no presente.
Não trazer relembrança dos pecados do passado. Se você tem pecado do passado, ainda não se arrependeu deles. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo aí? Você concorda que tem gente que ano após ano, todo dia que ele vai orar, ele começa, Senhor. E aí vem, ele pensa que é o Espírito Santo. Na realidade é a lei, a sua consciência e o diabo fazendo uma comemoração dos seus pecados. Rememorando eles. Isso é lei. Mas vamos lá continuar, o versículo 3. Contudo, esses sacrifícios são o quê? Na sua Bíblia está a recordação anual dos pecados. Os crentes não fazem anual, faz dia a dia. Irmão, eu confesso a vocês que durante muito tempo, todo dia eu ficava fazendo recordação de pecado. Até daqueles que eu tenho certeza que Deus me perdoou, eu relembrava, eu ainda tenho vergonha disso. Ah, Senhor, isso eu sei que o Senhor, mas eu estou aqui para dizer que eu ainda me envergonho. E como se eu estivesse fazendo uma boa coisa. Mas veja o que a Bíblia diz, que essa é uma obra de quem está na lei, de quem está vivendo na lei. Peguei alguns de surpresa aqui. Honestamente, tem alguém aqui que ainda tem esse hábito? Até hoje. Diga comigo, nunca mais. Veja que o fato, presta atenção, o fato de toda vez que você orar, você fazer recordação de pecados que você já se arrependeu, a menos que não tenha se arrependido, mas que você já deixou, já não está mais vivendo aqueles pecados, já se arrependeu, já está vivendo com Deus, mas você ainda não abandonou a culpa, e aí todo dia tem que ficar fazendo recordação de pecado, só mostra uma coisa, você ainda não entendeu a graça do Senhor. Aqui falando sobre a lei, contudo esses sacrifícios são uma recordação de pecado. Quando você recorda pecados, você pisa no verdadeiro sacrifício, no verdadeiro cordeiro. Olha o versículo 4, vamos lá. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Já que não tira pecado, para que então tinha que fazê-lo? Sombra. Lembra-se que tudo já era uma previsão de Deus para o verdadeiro cordeiro puro e imaculado que tiraria de fato os pecados. Então Deus estava fazendo uma anunciação. Quando Abraão sacrificou Isaque no coração, não sacrificou de fato, mas no coração, Isaque ia morrer, Isaque é o símbolo do filho. Ali morrendo da humanidade, ok? Mas lá no arbusto tinha um cordeirinho perfeito, preso. O anjo fala assim, Deus fala, Abraão, tira Isaque e pega o cordeiro. Isaque não pode ser apto para morrer, o cordeiro pode. Qual mensagem Deus está pregando ali no Monte Moriá? É nesse contexto que você ouve a palavra Jeová Jiré, que a igreja moderna ama usar para Jeová Jiré um carro, Jeová Jiré uma casa. Até eu não falo sobre isso, mas o verdadeiro sentido do Jeová Jiré, o Senhor proverá para nós, Jesus, o Cordeiro. Foi aí que Abraão disse, Jeová Jiré, o Senhor proverá para si o Cordeiro. e tem igreja que usa isso para tirar dinheiro do povo. Não é verdade? Jeová Jiré é o Senhor proverá o Cordeiro. Veja, eu não estou dizendo que eu sou contra. Jeová Jiré quer dizer o Senhor proverá. Num ato profético de fé, você pode sim usar. Mas o sentido original é o Senhor proverá para si o Cordeiro. Se você pode usar por ato de fé o Jeová Jiré, claro que pode. Amém? Tudo que não é de fé é pecado. Mas o sentido real é, o Senhor proveu o Cordeiro para Isaque, o Senhor proveu para você o Cordeiro de Deus. Isso é Jeová Jiré. Versículo 5, vamos lá. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, agora tira a sombra e vamos para a realidade. Até então estávamos na sombra, ok? Agora vamos para a realidade. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quisestes. O cara pega isso aqui e quer detonar as ofertas na igreja. Está falando do sacrifício e oferta da lei,
não as ofertas alçadas que tiramos na igreja. Já vi gente pregando isso. Sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo preparastes, o corpo para o verdadeiro cordeiro. O cordeiro da lei era uma sombra do cordeiro que estava no céu. Agora se fez um corpo para ele e ele veio para o mundo. Versículo 6. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Agora eu te pergunto, literalmente, meus irmãos, a lei, eu posso aqui provar para vocês que a lei nunca foi o plano original de Deus. Ele não se agradava nem dos sacrifícios. O plano original de Deus sempre foi a fé. E a Bíblia deixa claro que tudo que não provém de fé é pecado. Se você oferta e não é pela fé, é por obras ou por interesse, é pecado. Se você dizima e não é por fé, é pecado. Se você toma ceia e não é por fé, é pecado. Versículo 7. Disse, aqui estou, Jesus dizendo, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Prossegue. Primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Primeira coisa que vocês devem entender aqui é a questão da expiação do pecado. Literalmente, os pecados na lei não eram tirados, eram depositados como dívida. Você chega lá e fazia um empréstimo de perdão para Deus e tinha que pagar aquilo lá na frente. A conta veio. Veio, mas não foi para você. Mas a conta veio e veio cara. Você passava, a raça humana passou a ficar em débito, em dívida, porque toda vez que chegava diante do sumo sacerdote, assinava uma promissória matando um cordeirinho para esconder por mais um ano o pecado e ali, escondia. E olha como é interessante a sombra. Presta atenção. Aqui você tem a arca, dentro você tem a lei, com a vara de Arão. Interessante, vocês vão aprender. Por que a vara de Arão estava dentro da arca e não a de Moisés? Por que a vara de Arão floresceu e a de Moisés não? Arão era sumo sacerdote, Moisés profeta. A vara de Moisés era de condenação, a de Arão não. Vocês vão aprender a figura do sumo sacerdote e do profeta. Então você tinha a vara de Arão que floresceu, Arão ficava para lá e para cá com aquele pedaço de pau morto cortado com flor. Uau! Exibindo a vara florescida. E você tinha um exemplar do maná, o pão vivo que desce do céu. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Quando Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o maná. Vocês têm que comer de mim. É isso que ele está falando. Ok? A lei, ela é um exemplo da santidade e da moral de Deus, que é insaciável. Então, o sangue era derramado em cima da arca, como sombra, para que a lei de Deus não visse os pecados dos pecadores. Porque se a lei e a moral de Deus visse os seus pecados, você morreria. Então, quando o sangue era derramado sobre o propiciatório, a tampa da arca, escondia o seu pecado da lei. Você entendeu aí? Se o sangue escondia o pecado da lei, nós temos a realidade. Você deve se lembrar que quando Deus desceu no Egito para matar os primogênitos, Deus falou, Moisés, passe o sangue no umbral da porta. E a casa que estiver com o sangue, eu passarei por cima e não verei. É nesse sentido que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há sacrifício. Agora pergunto a vocês, por quê? Uma boa pergunta, por quê? O pecado de Adão veio para toda a raça humana pelo sangue. Você nasce e esse pecado vai no DNA. Então tem que haver uma transfusão de sangue. E só se faz transfusão de sangue trocando o coração. Então Deus tirou o coração de pedra e pôs o coração de carne. Jeremias disse isso. Então ele tirou o seu sangue com o DNA da natureza e pôs o sangue de quem você? De Jesus, do Cordeiro perfeito. Você está entendendo agora? E aí você começa a perceber as sombras, aí você começa a entender a Bíblia inteira. Quer ver?
Versículo 9. Versículo 9. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro, que é o primeiro sacrifício, para estabelecer o... Então, literalmente, uma coisa nós temos que entender: foi cancelado. A lei foi cancelada. Está certo isso? Agora vamos lá ao verso 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Agora é a realidade, irmãos. Você tinha a sombra. Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. E aqui o escritor de Hebreus, que creio ser Paulo, deixa claro: feito uma só vez. Por que a palavra uma só vez é importante? Quem aqui pode me dizer? Porque acabou. Porque anualmente aqueles cordeiros faziam sacrifícios para lembrança. Mas não, Jesus agora fez um único sacrifício e disse: está consumado. Agora olha o próximo verso. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se para exercer seus deveres religiosos, repetidamente oferecendo os mesmos sacrifícios que nunca poderiam tirar pecados. Agora olha o versículo 12, o 12. Mas quando este sacerdote, falando de Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à direita de Deus. Então veja bem, eu fiz uma piadinha, hoje eu pus num grupo do WhatsApp dos meus parentes, meus familiares. Vocês assistiram aquele filme, O Último Karate Kid, com o Jack Chan e o filho do Will Smith? Tem uma parte muito engraçada no filme do casaco. Tira o casaco, põe o casaco. Tira o casaco, põe o casaco. Aí eu pus no grupo da família: põe a salvação, tira a salvação. Põe a salvação, tira a salvação. Porque tem gente que é assim. Tem gente que pensa que Jesus se assenta e levanta do trono toda hora para oferecer um sacrifício pelos seus pecados. Mas diz aí o texto que ele ofereceu um único sacrifício e se assentou. Não precisa oferecer mais. Percebeu? Quando você entende assim, você começa a perceber como faz sentido algumas doutrinas da Bíblia. Não tem essa de põe o casaco e tira o casaco, irmão. Literalmente não tem. Agora preste atenção. Jesus está em qual figura hoje? Se assentado, com a obra consumada, que foi feito sacrifício pelos seus pecados. Por isso que, quando você traz consciência por pecados que você já colocou diante de Deus, que você já abandonou e não vive mais, você está anulando o sacrifício de Cristo, porque ele já pagou o preço pelo seu pecado. E eu vou dizer mais: pelos seus pecados passado. De acordo com esse texto, podemos referir, sem sombra de dúvida, passado, presente e futuro. Podemos sim afirmar que ele também morreu pelos seus pecados futuros? Se ele não morreu pelos seus pecados futuros, ele não poderia estar o quê? Assentado. Não, pastor, mas então, porque tem crente que pensa que ele morreu só pelos seus pecados até você vir para Jesus. Mas eu quero te lembrar que lá na cruz todos os pecados eram futuros. Agora, se você acha que ele leva alguns pecados, você me diz daqueles que você não se lembra de confessar. Porque tem gente também que pensa que ele só leva os pecados que você lembra, os outros o sangue faz expiação. E por que não faz de tudo? Você vê que tem... A graça, gente, na cabeça de algumas pessoas não faz sentido. Porque eles pensam que você pregando isso, as pessoas vão falar: não, então não existe mais. Ninguém está pregando impecabilidade e nem anulação do pecado. Mas literalmente, deixe-me te explicar como funciona isso aqui. Existe uma palavra no Novo Testamento, e nós vamos falar sobre isso nas aulas, que se chama arrependimento. Por que o arrependimento vale na graça? Na realidade, eu creio que ele só vale na graça. É a esse o ponto que eu faço divergência com 90% dos pregadores da graça. Porque 90% deles não crê mais em arrependimento, crê que arrependimento é obra, não crê em confissão de pecados. Por causa desse texto, eles creem então que, como Jesus a perdoou, você não tem que ficar pedindo perdão e confessando. Isso para mim é tudo ridículo. Porque só o que você tem no Novo Testamento é arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Para as igrejas do Apocalipse você tem lá, arrependa-te.
Paulo várias vezes falou, arrependei-vos. Então, Jesus falou, se vós não se arrepender, todos morrerão em vossos pecados. Agora, deixe-me te falar uma coisa muito interessante. Nesse mesmo capítulo, agora no versículo 27, você vai perceber que na lei, verso 28, na lei não adiantava se arrepender. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Você percebeu? Se você não tinha arrependimento na lei, e o arrependimento é uma das principais doutrinas na Bíblia, ele é de qual, então? Da nova aliança. É por justamente estarmos na graça, que toda vez que você se arrepende, você já tem perdão. Aí você fala, se eu já tenho, então por que tem que me arrepender? Ora, se Jesus já morreu por você, então por que você teria que aceitar ele? É o mesmo sentido. Veja, Romanos capítulo 5, no versículo 1, diz assim, ó, sendo agora, pois, sido justificados pela fé, tende paz com Deus. Agora, Efésios capítulo 2, no versículo 8 em diante, preste atenção para você entender como funciona a fé e graça. Efésios 2 e versículo 8 diz assim, pois vocês são salvos pela fé, pela graça por meio da fé. Presta atenção. Você não é salvo pela fé. Você é salvo pela graça por meio da fé. Isso é importante, porque tem gente que pensa que ele é salvo pela fé que ele tem em Jesus. Você não é salvo pela fé que você tem em Jesus. Você é salvo por Jesus da fé. Então veja, a graça é a causa meritória, a fé a instrumental. A graça é o mérito, a fé é o instrumento. Veja, você é salvo pelo mérito da graça, que é uma pessoa, que é Jesus, e pela fé você se apropria da salvação. O que é fé? Eu creio nisso, peguei. Isso é fé. Percebe? Então, voltando à questão do arrependimento. O arrependimento é uma causa instrumental do perdão que é mérito da graça. Então veja, você já tem o perdão, você já tem a graça, mas pela fé você se apropria. Você já tem o perdão, mas pelo arrependimento você se apropria dele. Percebeu o que eu estou dizendo? O arrependimento é um instrumento para você se apropriar do sangue que já foi propiciado. Não está propiciando, já foi. Você está salvo pela graça, mas tem que ter fé para se apropriar da salvação. Mérito e instrumento, ok? O mérito é a graça, o instrumento é a fé. O mérito é o perdão, que é graça. O instrumento é o arrependimento. Como lemos no texto de Hebreus, vamos voltar lá ao texto, diz assim, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Acã se arrependeu e morreu. Olha o que Josué fala para Acã, arrependa-te. E ele disse, eu estou arrependido. E morreu apedrejado. Se descumprir a lei, não tem esse negócio, eu estou arrependido. E você fala, mas então por que Moisés não morreu? Porque ele alcançou graça. Por que Davi não morreu? Porque ele alcançou graça. Porque todo adúltero morreria apedrejado. Mas Davi achou graça. Por isso que Davi escreve assim, bem-aventurado o homem em quem Deus não imputa pecado. Você vê, em tempo de lei, ele encontrou a graça. Davi foi um homem que teve revelação da graça. Ele disse, prefiro cair na mão de Deus, que é misericordioso, do que dos homens, que tem a consequência. Forte ou não é? Agora, volta agora, estávamos no verso 11, não é isso? 11, volta no verso 11 desse capítulo, verso 12 agora. Mas quando esse sacerdote, falando de Jesus, agora preste atenção que aqui dentro desse texto eu vou falar sobre a figura sacerdotal de Jesus. Tem duas figuras na lei, irmãos, você tem o sacerdote e o profeta. Quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração, dois vieram do seu lado. Isso é literal. Dois homens vivos. Aí é uma questão escatológica, que eu creio que as duas testemunhas ser Moisés e Elias.
E por que é Moisés? Porque ele está vivo, ele veio, mortos não voltam, ele veio, ele está lá no monte, veio no monte da transfiguração. Satanás procurou o corpo, não encontrou, a Bíblia diz que a morte reinou até Moisés. Então Moisés ressuscitou. Eu creio nisso. Creio também que Moisés não é escatológico a aula, mas é importante, porque os sinais das duas testemunhas se encaixam diretamente em Moisés e Elias. Transformar água em sangue, fazer o tempo parar, trazer pragas, coisas que se encaixam. Você vê que volta a lei, né? A lei, ela opera na ira. A tribulação é ira. Por isso que eu creio no arrebatamento. A Bíblia diz que somos filhos da ira. Por isso que eu não posso tirar a doutrina do arrebatamento. Agora veja bem, quando Deus quis libertar o povo do Egito, o Egito é um tipo do mundo. Ok? Quando Deus te tira do Egito, Ele te tira do mundo. Tudo no Velho Testamento é sombra. Faraó é uma figura do Satanás, ou do Santander, quer dizer, do Satanás. Mas Deus escolheu um profeta e um sacerdote, 2 irmãos, Moisés e Arão. Moisés era profeta, Arão sacerdote. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Veja, o profeta representa Deus para o povo. O sacerdote, o povo, para Deus. O profeta é inflexível, porque ele fala em nome da moral e da santidade de Deus. O sacerdote, não, ele é advogado. Como o profeta, ele vela pela lei. Quem é o defensor da lei na lei? É o promotor. Então o promotor lê a lei ali, ele não quer nem saber se você é inocente. Se está dizendo que você é culpado, ele vai tentar provar que você é culpado. Esse é o papel. Você já assistiu o filme de jurado, irmão? Chega a dar raiva de promotores. Todo mundo está vendo que o cara é inocente, mas, gente, o papel do promotor é acusar. Se ele não acusar, ele não precisa trabalhar. Ué. Tem gente que quer proibir o diabo de trabalhar. Ah, pastor, o diabo se levantou contra mim e falou, ai, querido, é o trabalho dele. Ué. Você espera o quê? Pastor, o diabo está furioso. Falei, é bom, difícil, é ruim se ele estivesse alegre com você. Mas veja bem, Jesus, quando ele veio com a figura, ele veio com as duas figuras no seu ministério. Ele veio sendo profeta e ele veio sendo sacerdote. Jesus tanto representava Deus para o povo, quanto representava o povo para Deus. Como representante de Deus para o povo, esse Jesus cumpria a lei, velava pela lei e exigia justiça. Então você vê que ele dá a lei para o jovem rico. Guarda os mandamentos para ser salvo. Lei. Mas como sacerdote, ele cumpria a lei para você não cumprir e advogava. Você vê que ele é sacerdote da mulher adúltera, ele é sacerdote da cananeia, ele é sacerdote da mulher samaritana. O sacerdote é o seu advogado. Por isso que Arão titubeou e ficou do lado do povo na situação do bezerro de ouro. Porque ele estava ali na figura do sumo sacerdote. Mas quando Moisés gritou, quem está comigo, passa por lá, ele pensou 2 vezes. E aí morreu 3.000 pessoas. Agora eu te pergunto, por que a vara de Arão floresceu e não a de Moisés? Porque Arão é uma figura da graça, Moisés da lei. A vara de Moisés era a vara de juízo e condenação, a vara da lei. Todos os milagres produzidos pela vara de Moisés geraram morte. Inclusive se transformou em uma cobra. Gente, é tão tremendo isso, que veja, a vara de Moisés feriu o corpo. Aqui vai uma tipologia para você. Agora Moisés chega diante de uma rocha enorme, o povo com sede, e Deus fala assim, Moisés, toca na rocha, para dar água de beber ao povo. A rocha é uma figura de quem? Responda. É fácil essa. Ele é a rocha, primeira rocha, a rocha da construção, a rocha pedra angular. Não é pedra triangular nem quadrangular, pedra angular. Então a rocha é Cristo, ok? E Deus disse, toca na rocha que da rocha sai água. Jesus disse para a samaritana, o que ele falou? Se você beber dessa rocha,
nunca mais terá sede. Ele não disse isso? E o que Moisés fez em vez de tocar? Agrediu a rocha, feriu a rocha. Deixou de sair água? Não deixou. O que mais existe na igreja são profetas ferindo o corpo. Ainda ferindo o corpo acontece milagres. Ainda ferindo o corpo acontece cura. Ainda ferindo o corpo sai água. Porque Deus tem compromisso com a sede do povo, não com a ignorância do profeta. Entendeu? Deus, água da rocha, mesmo Moisés desobedecendo. A rocha é Cristo, Moisés feriu o corpo. Vocês conhecem muitos pregadores que ferem o corpo até hoje? Você fala, mas esse cara é um homem de Deus, milagre acontece. Não importa, está ferindo a rocha, ferindo o corpo, acontece. É porque Deus tem compromisso com a fé do povo, com a sede do povo. Mas custou caro para Moisés. Sabe o que aconteceu? Quando Deus levou Moisés em cima do monte, Moisés, vem aqui que eu vou te mostrar Canaã. Olha Canaã, que linda. Moisés falou, linda, linda. Como ele estava na lei, Deus foi inflexível. Deus falou assim, Moisés, você vai ver Canaã, você não vai entrar. E sabe como que Deus falou para Moisés? Você não preservou a minha santidade, você não é digno de entrar na terra. Quando foi que Moisés não preservou a santidade? Quando Deus mandou ele tocar na rocha para dar água para o povo, ele feriu, ele estava com raiva do povo. Agora preste atenção, qual é a santidade que Deus disse que Moisés feriu? A misericórdia. Deus queria apresentar o que para o povo? Graça e favor. Moisés está virado. Não tem nada que santifica mais a Deus, você crê que Ele é totalmente bom. O verdadeiro entendimento da graça, da misericórdia, é o verdadeiro entendimento da santidade. O que Jesus falou? Santificado seja o teu nome. Mas quando é que você santifica o nome de Deus? Irmão, isso aqui é revelação. Começa a oração do início. Você vai entender como você santifica o nome de Deus. Do início, vai lá. Uau! Sabe como você santifica o nome de Deus? Entendendo que Ele é Pai. E isso é a grande profundidade da graça. Vocês entenderam como que... Quando você entende as regras de interpretação da Bíblia, você até arrepia inteiro, né? Eu fico todo arrepiado. Porque a Bíblia fala através da gente, mas ela fala. Agora veja, Jesus disse assim, Pai, eu revelei o seu nome ao mundo. Qual nome que Jesus revelou? Jeová Jiré, Rafá, Tsidkenu, Jeová Sabaó? Nenhum desses, eles conheciam. Só o nome Jesus revelou. Gálatas 4, versículo 6. Fala qual é o nome que Jesus revelou. O único nome que Ele revelou. É o que santifica a Deus. Moisés não preservou essa santificação. O entendimento da graça, do amor e da paternidade de Deus, santifica o seu nome. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o seu filho, o que clama, Abba. A palavra Abba é pai? Não, é papai, paizinho. Tem pastor até hoje que não gosta que você fica chamando Deus de pai. Tá pensando que Deus é o quê? Um paizão? É, um paizão. Literalmente ele é um paizão. Veja, o Espírito Santo não está aqui para te... Olha, irmãos, nós pregamos Jeová, 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 Tsidkenu, tudo isso é tremendo. Quando você for adorar, mas tem gente que vai adorar, ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Jeová Todo-Poderoso. Maravilha, isso é bonito. Mas não é isso que o Espírito Santo ensinou a você. O que o Espírito Santo te ensinou? A chamar Deus de papai querido. É assim que você santifica o nome do Senhor. Não é quando você dobra o joelho e imposta a voz, Senhor digníssimo, inaudível Deus. Você não está santificando. Você santifica o nome de Deus quando você tem o verdadeiro entendimento de quem é Deus. E Deus é o quê? Pai. E Ele não é um pai péssimo igual eu e você. Quem disse isso foi Jesus. Vós sois maus pais. Irmão, eu não me acho mau pai. Olha,
eu, no meu senso de crítica, minha esposa já disse, meu filho já disse, a Isabela já sabe disso. Sabe, minha filha tem 2 anos, não combina com ela você falar, vou contar para o papai. Com ela não dá certo. Sabe o que ela fala? Pode contar, papai é bonzinho. Não é, amor? Não adianta você pôr medo nela por causa de mim. Ela já entendeu que a graça da casa sou eu. Não muda. A graça da casa sou eu, a lei é a mamãe. Quando a mamãe fala, vou pegar chinelo, não. Aí ou então ela corre para o meu colo. Ela entendeu que eu sou o papai. E ontem foi engraçado que ela correu para o meu colo, pedindo proteção, e falou, meu Eloi. Meu Eloi. Eu falei assim, meu Eloi. Mas veja, falando essas brincadeiras para você, você deveria ser assim com Deus. Levanta acusação, levanta dor, você deveria correr para o braço do pai e tratar ele como a minha filha me trata. Meu pai, você é bonzinho. Agora eu te digo, eu sou um mau pai, mexe comigo. Você acha que esse entendimento não mexe com o coração do papai do céu? Agora veja você, que crer errado sobre Deus afeta tudo na nossa vida. Se você entende que Deus é pai, é diferente de você entender que Deus é poderoso, santo, o que Ele é. Isso é bom para adorar, para cultuá-lo, é tremendo, poderoso Deus, lindo, maravilha. Mas para conviver com Ele, não serve. Para você conviver com Deus dia a dia, para você cultuar Ele na igreja, para você adorar Ele na igreja, para você fazer canção, você pode cantar todos os nomes redentores de Deus. Mas para conviver com Ele, Jesus te ensinou como que você deve orar. Pai nosso, que estais no céu, agora eu santifico o teu nome. Pai, Deus não é santo? Como que você santifica o nome de Deus? Chamando Ele de Pai. É nesse contexto que Jesus disse, Pai, revelei o seu nome. Qual é o nome que Jesus revelou? Abba. É o Abba. Uau! Quando você tem esse entendimento sobre a paternidade de Deus, Jesus disse, vocês são maus pais, eu não sou o mau pai. Ele disse, você é mau, mas dá coisa boa para os filhos. E o pai que está no céu que não é mau, vai fazer o que por você? Você vê que Jesus está pregando arrependimento para o povo. Veja que uma vez Paulo diz, arrependei-vos quanto a Deus. A palavra arrependimento é mudar de mente. Aí Jesus diz, arrependei-vos quanto a Deus. Paulo diz, o que Paulo está querendo dizer? Muda o seu jeito de pensar quanto a Deus. Quando arrependimento para com Deus significa, Deus é isso de um jeito, mas agora eu me arrependi de pensar que Deus era isso, e agora penso que Ele é isso. Quando você pensa que Deus é Pai, que Deus é Abba, que Deus é bom, o que você está fazendo na sua mente? Se arrependendo. Por isso que João dizia assim, arrependei-vos para entrar no reino de Deus. A palavra é, muda o jeito de você pensar sobre Deus. Por isso que a mensagem de Jesus era sempre, o Pai alimenta os pássaros, o Pai veste os lírios do campo, o Pai, ele fala 18 vezes Pai num só texto. Ele nunca chamou Deus de Deus, só na cruz, quando ele estava sozinho. Agora, para você entender, mais uma sombra, Jesus vai para o monte da transfiguração, aí pega esses pastores que acham que pode misturar, né? Aí Jesus fica no meio. Jesus sempre está no meio. Quando João teve uma visão de Jesus, ele viu os 7 castiçais e Jesus no centro. Se Jesus não estiver no centro do seu casamento, no meio, Jesus sempre tem que estar no centro. Nunca põe do escanteio, ele sempre centro. Ok? Ele estava no meio entre 2 ladrões, no meio entre a lei e os profetas, no meio da igreja. Então Jesus está no meio do monte, logo vem Moisés e vem Elias. Moisés, a lei, Elias, os profetas. E Jesus é quem? A graça. João 1,17.
A lei foi dada por Moisés. Graça e verdade vieram por meio de Jesus. Graça é uma pessoa, viu, gente? Graça é Cristo. E você não é graça separada da verdade. Tem gente que prega que graça é Jesus e a lei é a verdade. Não. Graça e verdade são sinônimos. A graça e a verdade estão de um lado, a lei está do outro. Então veja, Jesus está no meio. Moisés e Elias do lado. Aí Pedro, os crentes de hoje, vamos montar uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. E uma para o Senhor. Senhor, vamos pôr a graça, a lei, os profetas, tudo nesse evangelho. Dá para misturar, como eu ouvi de um pastor, graça é a força para cumprirmos a lei. Falei, petecou tudo. Graça é força para não pecar, não é para cumprir a lei. Não dá para você misturar. Quando Pedro falou, vamos pôr uma tenda para a lei, uma tenda para os profetas e uma tenda para a graça, o céu se abriu. E ouviu uma voz no céu que disse o quê? Ele apontou para a lei ou para os profetas? Ele apontou para a graça e disse, este é o meu filho, amado, ouça-os. Deus não aceitou a mistura. Quer pôr tenda? Põe para ele. Dá para misturar? Quem que nós devemos ouvir? E absolutamente nada da lei. E eu sei que você está com muitas perguntas. E eu quero ouvir todas. Essa é só a nossa primeira aula. Na próxima aula, nós vamos sair das sombras, que é a lei, e começar para a realidade da graça. Mas sempre usando a sombra e a realidade. A sombra e a realidade. Se a lei é sombra, os 10 mandamentos é o quê? Sombra. Qual é a realidade? Jesus disse, o próximo e a Deus. Essa é a realidade. Mas mais do que isso, Paulo disse, agora só permanece o quê? O que permanece? O amor, a fé, esperança. Essa é a realidade. Só existe uma lei que nós devemos cumprir hoje. Só uma. A do amor. A Bíblia diz que no amor se cumpre toda a lei. Só uma lei que nós cumprimos. A do amor. Então eu posso matar? Quero ver. Tente. Tente. Quem pensa que você precisa da lei para poder ser moral, fala isso para Jó. Jó viveu contemporaneamente a Abraão, era um sheik árabe da Mesopotâmia. De onde saiu Abraão? Olha o que Deus fala de Jó sem viver na lei. Homem íntegro, justo, reto, temente a Deus e que se apartava do mal. Qual lei moral que Jó tinha para ser íntegro, reto, justo, temente a Deus e fugir do mal? Ele tinha a fé. José, na casa de Potifar, quando fugiu da Patifona. Olha o que José diz, não vou pecar contra Deus. Ele não diz contra o Potifar. Ele falou, também não vou pecar contra o meu senhor, que era o marido da Patifona. Mas ele diz também, não vou pecar contra o Senhor, meu Deus. Veja que José tinha um senso de moral que não veio do Sinai. Se não veio do Sinai, veio da fé. Quando você tem a semente da fé em Deus no seu coração, você tem toda a moral que você precisa. Isso é graça. Diz a Bíblia sobre Noé, homem justo, homem reto. Noé pregou 100 anos arrependimento e ninguém se arrependeu. Na lei, você não consegue se arrepender na lei. Ninguém se arrependeu. Nem deles. Uns foi chamado de cão, todos deviam ser chamados. Olha o que a praga do filho dele fez depois do dilúvio, nem ele se arrependeu. Não é verdade? Abraão foi um homem justo. Isaac, Jacó, todos foram justos. E nunca viveram pela lei.
Se eles não viveram pela lei, eles viveram pela fé. Qual é o nome disso? Graça. Esse é o nosso estilo de vida. Fica assistindo a televisão dos irmãos que guardam o sábado. Eles te ensinando a guardar os 10 mandamentos. Eles falam sim que Ellen White teve uma visão. E na visão Deus mostrou para ela os 10 mandamentos e o 7º em destaque. Qual é o 7º? É o sábado. Não é isso? É o 7º? É, né? Confirmei porque eu não errar. Vamos lá. Eu quero ter certeza, mas eu penso que sim. Eu penso que é o 7º. Porque são mandamentos relacionados a Deus. 6 são relacionados ao homem, 4 são relacionados a Deus. Eu penso que o 7º é o sábado. Vamos ver se eu estou bom ainda. Se estiver ruim, eu sou humilde para dizer, sou ruim. Mas vamos lá. Preste atenção. Ela teve uma visão que estava os 10 mandamentos, e no 7º estava lá, guarde o dia de sábado. E Deus disse, quem não guardar o sábado não é salvo. É lamentável, gente, isso. Hã? Então, o sábado é o? Você está contando errado. O não furtar não pode estar no 7º. O sábado é o 6º mandamento? Bom, agora veja bem. Você fica assistindo a emissora lá, o dia inteiro, os caras são inteligentes. E sabe, todos os doutores da lei são inteligentes. Paulo disse que ele era um dos mais inteligentes. Paulo era um crânio. Na graça ele se tornou mais ainda. Mas todos os doutores da lei são sedutores inteligentíssimos, porque eles têm o fato. Eles têm o fato. Agora pense comigo. Eles ficam lá te ensinando a guardar o sábado e dizem que você não guarda o sábado, você não está salvo. Matando as pessoas. É o 4º mandamento, o sábado. É o 4º mandamento. Pastor Hernani. Errei por 2, por 3. Além de não saber os mandamentos, não sabe fazer conta. Ok, gente? Então, deixando claro para vocês, todas as pessoas que ficam assistindo igrejas, porque não tem só adventista que tenta fazer você cumprir a lei, tem também batista do 7º dia. Quem sabia que tem? Batista que guarda o sábado. Tem batista 7º dia, uma igreja tradicional, antiga, né, irmão Haroldo? Qualquer igreja que te induz, veja, você não precisa guardar os 10 mandamentos para pensar que está na lei. Lei e graça é estilo de vida, é como você leva a vida, é lei ou graça. Então você pode não falar, eu não guardo os 10 mandamentos, pensando que está vivendo na graça e vive na lei. Por exemplo, uma pessoa que vive na graça, nunca ele se ofende. Ele não tem, porque as pessoas saem da igreja hoje, de uma igreja hoje, por 3 motivos. Primeiro, eu digo 2 ou 3. Primeiro, ela não se sente, ou é justiça própria, ou condenação. Ou ela acha que não era notada, era invisível, ela merecia mais, isso acontece muito, o pastor nunca me valorizou. Ou ela acha que a igreja enchia ela de condenação, se sentia muito culpada. As duas são obras da lei. Justiça própria ou condenação. Quando uma pessoa vive na graça, quando ela vive na graça, ela dá a graça para a esposa, ela dá a graça para o filho, ela dá a graça para tudo. Ela sempre opera na graça, ela nunca opera na lei. Ela opera na misericórdia. Literalmente, a gente horas vive na graça, horas a gente vive na lei. Eu tenho aprendido a viver na graça. Não é fácil, não é para uma pessoa como eu, mas eu tenho aprendido. Amém? Na próxima aula nós vamos sair das sombras e partir para as bênçãos superiores, as bênçãos da graça. Ok?